Fala, meu povo, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Diego Tavares e bem-vindos ao Coding Rust episódio 4. Para quem não está acompanhando essa série, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Brad Paper e nos outros vídeos eu explico qual é o contexto do projeto. E se você entrou nesse vídeo apenas com curiosidade de aprender a desenvolver uma classe que consegue ser inicializada a partir de arquivos de configuração ou variáveis de ambiente, environment variables, esse vídeo vai ter tudo que você precisa, tá? Mas se você quer ter o contexto de todo o projeto, assiste os outros vídeos que dá para entender melhor o que a gente está tentando desenvolver no final das contas, tá? E para quem viu os outros vídeos, pode reparar que eu não estou mais na minha sala de estar, eu estou no meu quarto. Para resumir a história, eu fui expulso da sala, na realidade eu me expulsei para o quarto, porque eu tenho uma filha pequena de 7 meses de idade, e está sendo impossível trabalhar com ela gritando e brincando e fazendo os barulhos que um bebê faz. Então, por enquanto, eu estou aqui no meu quarto, tá? Então, vamos começar. O que vai ser o episódio de hoje? A gente vai começar nosso servidor, tá? Para quem lembra dos episódios anteriores, a gente desenvolveu o CLI, que é a linha de comando, a camada protobuf, que é a camada de comunicação entre a linha de comando e o servidor. Então agora a gente vai desenvolver um servidor que vai implementar as funções da nossa interface, da nossa camada proto, tá? Especialmente hoje, o que eu vou focar é em como criar uma classe que consegue ser inicializada através de um arquivo de configuração, ou através de variáveis de ambiente, ou através de ambos ao mesmo tempo, tá? Então, para começar, eu estou aqui no meu cargo.toml, que é o arquivo de configuração do meu projeto, e eu vou adicionar o workspace novo, que é esse bpp server, que eu vou vir aqui e adicionar ele para o projeto. Um cargo new creates bpp server. Pronto, ele vai ter criado um pacote novo, um pacote do tipo binário, que é o que a gente quer, porque nosso servidor vai ser um binário que a gente vai executar e ele ficar rodando para sempre. Tá? Ele deve ter criado um diretório aqui para mim, isso, com um projeto padrão aqui, que vai ter aquele main com hello world, e nosso cargo toml da crate que a gente está criando, tá? Para mexer com configurações, eu já vou adicionar alguns pacotes que a gente vai precisar, tá? Primeiro eu vou entrar no meu projeto, creates cargo add, vou precisar de config, vai ser quem vai ler meu arquivo de configuração ou minhas variáveis de ambiente. Eu vou adicionar aquele errostek que eu expliquei no último vídeo. E a gente vai estar lidando com arquivos YML, arquivos YAML, né? Que é um formato de configuração. E para serializar e deserializar esses arquivos, eu vou usar uma biblioteca que é a surd. E para essa surd eu vou precisar de uma feature específica, que é essa derive. E eu também vou precisar de surd derive. Então, todas essas bibliotecas foram adicionadas aqui no meu cargo toml. E primeiro eu vou dar um contexto do que eu quero desenvolver para vocês, para ficar mais claro do problema que eu estou tentando resolver com esse arquivo de configuração. Por que a gente precisa de um arquivo de configuração, por que faz sentido, tá? Então, vamos para o meu main aqui, eu vou criar um exemplo para a gente discutir. Imagina que a gente está criando, nesse servidor, a gente vai ter uma classe que eu vou chamar de Node Service, que vai ser o serviço que vai processar o que eu estou recebendo no servidor. Tá? E esse servidor vai ter um banco de dados no final das contas. Então esse Node Service, eventualmente, vai acabar tendo uma classe DAO, de Direct Object Access, que é a classe que interage com o banco de dados.
Então vamos chamar de node DAO. Então, e vamos supor que eu tenha outras classes aqui no futuro, outras dependências, mas por enquanto eu vou deixar só o node DAO. Tá? Então a gente vai ter um struct node DAO. O que o node DAO precisa? Ele precisa conectar com o banco de dados, né? Então ele precisaria, por exemplo, de uma connection string. Seria uma string de conexão. Vai ser do tipo string. Dá um exemplo aqui, seria tipo um usuário @host.com porta. Tá? Geralmente um string de conexão de banco de dados é assim. Quando a gente tem senha, a gente tem ainda aqui a senha, tá? Mas por enquanto eu vou deixar a senha separada aqui para fazer mais sentido. Só para a gente ter mais de um campo no servidor para eu explicar o que eu estou querendo explicar. Então aqui eu tenho uma senha. Certo? Então, vamos supor que essa seja a minha estrutura básica do que eu vou criar. E no main, eventualmente, quando a gente chegar nesse ponto, eu vou ter que inicializar isso. Então, para inicializar um node service, vocês vão ver que eu vou precisar de um node DAO. Para inicializar um node DAO, eu vou precisar desses campos, certo? Isso. E vocês podem ver que isso aqui vai virando uma cascata, porque cada classe que eu tenho que inicializar, eu tenho que ter não só os atributos da minha classe, como os atributos da classe seguinte. Por exemplo, vamos supor que esse node service tem um service name. Só para a gente ter mais um atributo aqui também. Então aqui eu preciso de um service name. Vai ser um hot string. Então a gente acaba caindo nessa cascata de que para inicializar o meu objeto, eu preciso conhecer todos os atributos que os objetos que eu dependo precisam. E aqui a gente só tem duas classes, mas isso eventualmente cresce a ponto que a gente acaba tendo que na minha classe principal que saber de centenas de atributos que não tem nada a ver com essa classe principal. E se a gente está pensando em isolamento de atributos, isolamento de responsabilidades, o Node Service só precisaria saber dos atributos de Node Service. Eu não preciso ter conhecimento de banco de dados, sendo que eu estou lidando com um serviço que lida com requests de criar Node. Eu acabei de reparar que eu cometi um erro aqui. Eu escrevi Node falando Node é Note, tá? Que nosso projeto, ele cria notas. Então isso é um Note, tá? Não um Node. Desculpa pela bagunça. Node tal. Certo? Provavelmente eu vou escrever isso errado outras vezes. Então eu quero evitar isso. E como que eu vou evitar isso? Eu vou criar um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração vai meio que ser a minha maneira de criar ou de manter todos os atributos necessários por minhas classes. Tá? Vai fazer mais sentido daqui a pouco. Eu vou criar uma pasta config e nela eu vou criar um arquivo de configuração para o meu servidor. Então server.yml. Certo? E esse arquivo de configuração, por exemplo, vai ter os campos que eu falei aqui. Vamos supor que para configurar um banco de dados, eu preciso de uma string de conexão. Eu já vou dar um valor dummy aqui. Eu preciso de uma senha. Pass. Um outro exemplo, outra coisa que a gente pode precisar, login. Eu quero definir o level do meu login para um debug e algo que eu quero mudar sem ter que recompilar meu código, que é um outro porém também. Se eu coloco esses atributos como algo hard-coded, algo que está escrito no código aqui, quando no futuro eu quiser mudar isso, eu vou ter que recompilar meu código. Então tudo que eu quero ter poder de mudar sem precisar recompilar meu código, eu vou mover para o arquivo de configuração. Tá?
E do jeito que eu estou quebrando esse arquivo, eu vou ter seções diferentes. Eu tenho uma seção para banco de dados, uma seção para login, vou ter uma seção para service, para ter o name, só para aquele campo que não faz tanto sentido, mas por enquanto esse campo vai servir para a gente trabalhar no nosso exemplo. Tá? Talvez ele mude daqui a pouco. Então, o que eu quero ser capaz de fazer é aqui, ler meu arquivo de configuração. Então, vai ter um config aqui de um tipo que ainda não existe. Só um instantinho que meu mouse está travando. Como sempre, quando eu estou tentando gravar, tudo dá errado. O que eu quero aqui é ter um arquivo de configuração. Então, vamos supor que eu vou ter um config load, vai ser uma função que me carrega esse arquivo de configuração. E eu quero ser capaz de inicializar esse node aqui. Por enquanto eu vou chamar de build, mas na prática a gente vai mudar esse nome aqui, porque a gente vai usar uma outra técnica que é mais interessante. Eu quero só passar esse config. Tá? Então, eu quero ser capaz de fazer isso, ou seja, esse config vai ter tudo que eu preciso para inicializar o meu serviço. E a separação do que é de quais atributos são de cada classe vai ser feita através da organização desse arquivo aqui. Tá? Então, tem todos os atributos num lugar só, não preciso recompilar, e ainda de quebra eu tenho uma maneira mais simples de instanciar o meu objeto. Mas isso aqui ainda não existe. Tá? É isso que a gente vai construir hoje. Beleza? Vamos começar com um novo arquivo Rust, que eu vou chamar de config.rs. E esse arquivo, config, é onde a gente vai começar a implementar nosso objeto novo. Eu vou adicionar ele ao main. E vou fazer ele público aqui. Bora. Não, nem precisa ser público por enquanto. Por enquanto não precisa ser público. Mas vai precisar daqui a pouco, eu acho. Eu vou começar com instruct. Vou chamar de config, para representar meu arquivo. E cada seção nesse primeiro nível aqui vai ser uma nova classe aqui. Então eu vou ter database. Vou criar um tipo database config. Eu tinha database, eu tinha login. E eu tinha service. Tá. E eu vou ter que criar essas classes, né? Eu vou ter um pub struct database config. E no database config tem connection string and password. Connection string. Eu poderia guardar algo além do password aqui, ter uma chave que eu fiz algo para mantê-la segura, mas por enquanto eu não estou preocupado com a segurança não, tá? Não, o vídeo hoje é sobre configuração, não é sobre como guardar senhas no seu serviço. Talvez fique para um próximo vídeo. Agora login. Login config. E login tem, por enquanto, só level, que também é uma string. Pub struct service config. Service config tem name, que é uma string. Tá. Só confirmo aqui, tudo certinho. Então tenho essa estrutura aqui, mapeada em structs. Tá? E além disso, o que eu vou querer fazer?
eu vou começar a usar agora o poder de Rust de algumas bibliotecas que a gente vai precisar. Primeiro eu vou usar Derive, que é uma maneira de implementar algumas coisas automaticamente. Debug, que é o clássico, para eu conseguir imprimir isso numa linha de debug. Deserialize, que é algo que vai vir do serd, quer dizer que deserialize quer dizer que esse objeto consegue ser lido a partir de um outro formato. Tá? Para quem não conhece o conceito de serializar e deserializar, serializar é quando você pega um objeto e transforma ele em binário, ou em texto, ou em... Quando você transforma esse objeto do formato que você tem na sua linguagem para um formato que pode ser salvo e compartilhado. E deserializar o inverso, é pegar o formato, no caso, no meu arquivo YML, e transformar ele num objeto. Tá? E a gente vai usar o serd, que é uma biblioteca para serialização e deserialização, para fazer isso automaticamente para a gente. Beleza? E default é outra coisa interessante, que vai ser uma maneira de definir, caso algo não esteja definido no arquivo. Então vamos supor que alguém crie no arquivo aqui um database sem password. Eu posso deixar uma senha padrão, entendeu? Para garantir que esse campo sempre está preenchido. Esse default, a gente vai implementar ele daqui a pouco. E, além disso, eu vou adicionar uma outra diretiva aqui, que vai ser o serd default. Tá? Que vem da biblioteca serd, que a gente, do crate serd que a gente adicionou no começo. Que está aqui, ó. Esse serd derive, tá? Beleza, por enquanto isso não faz muito sentido, mas vai fazer daqui a pouco. E para os outros campos a gente vai derivar coisas semelhantes. Derive, debug, deserialize. Nesse caso eu não vou incluir o default. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu estou usando a implementação padrão do default, tá? Config só tem campos que são outros objetos. Para que esse default funcione, para que isso compile, todos esses objetos têm que ter uma implementação do default, para garantir que eles têm como ser inicializados com um valor inicial, tá? Então, config, eu posso usar inicialização padrão. Se eu inserisse um default aqui, ele ia me dar um erro. Por quê? Qual que é a string de conexão padrão? Qual que é a senha padrão? Isso não está definido. Por isso que eu vou deixar isso fora e vou implementar isso na mão. Tá? E eu também vou chamar aquele serd default aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou implementar meu default para database config. Aqui ele já vai me sugerir quais métodos que eu tenho que implementar. Eu tenho que implementar o default. E qual que é o default de database config? Eu vou simplesmente inicializar esse struct com os valores padrões. Ver que ele vai ter que ter uma string de conexão. No caso aqui, vamos supor que vai ser user url.com 8080. Vou colocar como .ca só porque eu estou no Canadá. Mas esse aqui vai ser o caminho padrão do nosso banco de dados. Suponhamos que a gente tivesse um banco de dados de teste ou um banco de dados local, aqui eu colocaria essa string, tá? E a senha vai ser 123 Oliveira 4. Tá? E beleza. Eu vou fazer a mesma coisa agora, a gente vai Ctrl+C, Ctrl+V para login e para service config. Eu vou implement default para login. Esqueci do for. Falta o método. Login config. Isso aqui eu tô passando rápido porque eu tô só repetindo a mesma lógica, tá? Meu level padrão. Isso é uma coisa interessante. Eu gosto de deixar como padrão info. Eu gosto de deixar no meu arquivo de testes debug. E em produção, quando
eu quiser mudar, eu ensino um level no arquivo de configuração, tá? O que isso quer dizer, para quem não tem experiência com login? Info são informações que eu quero que apareçam no log, para me dizer o que está acontecendo no sistema. Debug é quando eu quero que me mostre muito mais informação, algo que eu preciso ver se eu quiser corrigir um problema, para entender detalhes do que está acontecendo. E o padrão para quando a gente está em produção é info, e quando a gente está testando alguma coisa é debug, tá? E se eu quiser ver só os erros, se eu quiser ter um log bem limpo e só aparece mensagem quando tem erro, seria erro. Error. Isso aqui seria error. E isso é algo que a gente vai implementar em outro vídeo, quando a gente for lidar com login, tá? Provavelmente o próximo vídeo. Beleza, eu vou repetir a mesma coisa aqui para service config. Implementa. Beleza. A gente tem nosso default criado. Então agora quando eu quiser inicializar esse config, vou até mostrar aqui porque vai fazer mais sentido. Agora a gente já tem um config. Eu posso fazer isso aqui, ó. Config. Acabei de ver que tinha um typo aqui. Eu vou ter um método default aqui, tá vendo? Então, magicamente, eu consigo criar um config sem passar parâmetro nenhum. Porque ele já está trazendo todos esses parâmetros dos defaults que estão aqui, tá? Mas isso ainda não resolve a nossa vida, porque a gente não está lendo o arquivo. Esse arquivo que eu criei, tá? Agora vem a parte interessante do código. E o resto não. Bem, agora a gente vai implementar o config lendo o arquivo de configuração, como eu falei. Então, a gente vai implementar esse struct config e vou criar um método público que eu vou chamar de load, para a gente carregar esse arquivo de configuração. E ele vai me retornar um result de self e erro. Para quem não viu o último vídeo sobre erro, eu recomendo, porque vale a pena. Mas eu vou ter um tipo de erro aqui. E no último vídeo a gente implementou erro aqui no CLI. E eu vou fazer a mesma coisa aqui no server, tá? Então, eu vou até copiar aqui. Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, salva bastante tempo. Vou copiar esse erro def pra cá. E a gente vai só modificar algumas coisas aqui. Antes tinha um bpp CLI erro. Eu vou criar um tipo novo que é bpp config error, que é para lidar com meus erros de configuração. E por enquanto eu vou ter só um erro. Failed to load config options. Eu vou dar um attach nesse arquivo no main. E desses tipos aqui, eu vou ter um tipo só que vai imprimir a mensagem. Então eu vou copiar esse aqui. Eu posso deletar isso, posso deletar isso, posso deletar isso. Então, tem meu tipo de erro e tenho o que ele vai imprimir quando o erro acontecer. No caso aqui vai imprimir invalid config options. Certo? Então a gente tem nosso tipo de erro definido. E agora aqui no nosso config, a gente vai precisar dele. Eu vou fazer isso público no meu main, que eu quero ter acesso em outros arquivos. E aqui eu devo ser capaz de importar agora. E outra coisa que eu vou fazer é importar nosso result, porque esse erro def ele exige que a gente tenha um result específico. Eu vou copiar isso do outro arquivo, que é isso aqui, ó. Então agora o nosso result é o result do erro stack, que é aquela biblioteca que a gente usou no último vídeo. Certo? Então, eu tenho o método load, que me retorna esse self com o S maiúsculo é
uma instância estática do meu objeto, tá? O S com S minúsculo é um ponteiro para o meu objeto instanciado em memória, tá? São duas coisas diferentes. No caso aqui eu vou retornar uma referência estática para o meu objeto. E eu gosto de documentar, porque senão depois a gente nunca documenta. Sempre documente quando você está desenvolvendo, porque deixar para depois é igual a não fazer.